Estamos hoje no livro de Isaías, no capítulo 4, 5 e 6. E o que me chamou a atenção, dentre alguns assuntos, no Devocional 2024 de hoje, foram os seguintes pontos. Mulheres frustradas. Tratar pessoas como capachos e as brasas vivas do altar. Venha comigo então, a partir deste momento, para aprender e nos aprofundarmos nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. No capítulo 4, no versículo 1, diz assim: 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Provavelmente estas mulheres eram viúvas de guerra. Tinham condições financeiras, mas não tinham filhos. E na cultura hebraica, a maior vergonha para uma mulher era não ter filhos. Hoje em dia, essa vergonha se dá em não construir uma família. É triste e doloroso não ter uma família. Já atendi mulheres que eram amantes, que na verdade se colocaram nesta condição somente para sentir um pouquinho do que é ter uma família. Que vida de ilusão, né? Não existe sucesso profissional que substitua construir um lar. E eu sei que agora existem mulheres me acompanhando que sabem muito bem o que é sentir essa dor. No versículo 2 e no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Veja que a palavra santo significa aquele que Deus reservou para si. Por Jerusalém ter sido castigada, Deus purificou o seu povo, reservando e separando para a sua glória. Separou os que cometiam iniquidade daqueles que estavam desejando agradá-lo. Hoje não é diferente. Deus tem feito essa separação entre os religiosos e iníquos dos que vivem o evangelho puro e simples. No capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, a palavra de Deus ela fala sobre uma vinha, e ele chama essa vinha de vinha má. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois,
vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-á em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Na ocasião, a vinha era Israel e Judá. Hoje, somos nós que confessamos Jesus ser o Senhor. Ele mostra o seu cuidado, como vimos aqui, a forma como ele cuidava daquela plantação, daquela vinha. Vemos nestas palavras o cuidado dele, os seus sentimentos, a sua dor e o anseio de forma impressionante do seu trato com a vinha. Lembre que somos nós. Mas qual a forma que temos reagido a esse cuidado? Com gratidão e amor ou desprezo e desconsideração? Lá no versículo 8 e 9, ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e belas sem moradores. Veja, quando eu li essas palavras, eu pensava naquelas casas que apareciam em alguns noticiários e também em alguns programas de pessoas que na ocasião ainda não haviam morrido, famosos, celebridades. E depois de um certo tempo, essas pessoas morreram e a casa, que antes era um lugar de destaque e de muita atenção, tornou-se um lugar completamente assombrado, entregue às traças, completamente deserto. Não podemos jamais tratar as pessoas como um capacho. Isso pode acontecer quando se acumula riquezas. Muitos em Judá, naquela ocasião, tinham uma vida regalada, pensando só em si e em uma corrida louca pelo prazer. A justiça, o amor, o respeito ao próximo tinham sido sacrificados no altar dos prazeres, do egoísmo e da cobiça. Quanto mais conquistarmos, mais humildes e dependentes de Deus devemos buscar ser e reconhecer que toda a glória é dele e usar o bem que ele tem feito por nós e em nossas vidas para ajudar o próximo. Infelizmente, não temos visto isso na vida de muitos, como naquela ocasião em Judá. No versículo 11 ao 13, a palavra de Deus, ela fala o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta, liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Cuidado para que as bebedices e farras não lhe dominem.
quanto mais damos para a nossa carne, mais ela desejará, chegando ao ponto de se tornar até escravo dela e não conseguir viver sem alimentá-la, mas em um ciclo de destruição e escravidão, esta pessoa passa a viver. Lá no versículo 20 ao 23 deste mesmo capítulo, diz assim: olha só que forte. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Veja, nestas palavras vemos valores invertidos. O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Hoje, vivemos uma época em que cada um diz que tem a sua verdade. E os valores invertidos, a cada dia, têm aumentado. Infelizmente, a cada dia que passa, vemos mais e mais esse tipo de comportamento. Mas quem é de Deus não se deixe influenciar por um ou por milhões. Os seus princípios não são vendidos. Eles estão na palavra de Deus. Então, o que é certo, o que é errado. Lá no capítulo 6, no versículo 6 ao 7, diz assim: então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós vemos aqui neste momento a hora em que Isaías foi escolhido para ser um profeta naquela época e para aquela nação. Mas as brasas vivas retiradas do altar que tocaram os lábios de Isaías, hoje são as palavras de Deus que saem do seu trono e nos mostram tanto a sua ira contra o pecado, quanto a sua purificação em nossas vidas. Quando a palavra de Deus toca em nós, somos limpos e perdoados. E para terminar, o versículo 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Onde vivemos e com quem nos relacionamos, devemos ser o eis-me aqui para Deus. Levar a sua palavra através do nosso comportamento e conduta, para que Ele possa se revelar e alcançar os seus escolhidos. Se este vídeo te ajudou, então compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nos seus meios de contatos, nas suas listas de transmissão. Deixe o seu like e amanhã retornaremos com mais Devocional 2024 com o livro de Isaías. Deus te abençoe.